Boa tarde, pessoal. Enquanto aí vocês vão se acomodando na nossa sala virtual do webinar, a gente vai dar mais 5 minutinhos para todo mundo entrar e a gente já vai estar começando o nosso webinar, beleza? Boa tarde a todos. Espero que sejam todos bem, todos vocês, a família de vocês, nesse período de isolamento social. Meu nome é Bruno Silveira, sou Partner Solution Architect, sou focado em parceiros de tecnologia em cima da plataforma AWS para setor público no Brasil. Aqui comigo está o Thiago Pada, que é também arquiteto de soluções focados em parceiros de consultoria. E nós vamos falar hoje sobre 9 maneiras que vocês podem realizar no ambiente de vocês para poder reduzir sua fatura na AWS. Na verdade, são 10. A gente, ao final do
da primeira parte aí que a gente tem preparado para vocês, falando dessas 9 maneiras, a gente vai ter um convidado especial, que é o pessoal da Clean Cloud, para falar dessa 10ª maneira que vocês também podem usar no ambiente de vocês, ok? Bom, antes de mais nada, nós da AWS sempre estamos escutando nossos clientes no mundo inteiro. Por que a gente sempre está escutando os nossos clientes? Porque nós somos uma empresa focado no cliente, focado naquilo que o cliente precisa. E não é de nenhum interesse nosso que vocês não tenham ambientes otimizados. A ideia nossa é que vocês gastem aquilo que é justo e aquilo que realmente ajuda o negócio de vocês a crescerem. Quando a gente fala negócio, agora focado em setor público, estamos falando em atender melhor o cidadão, criar melhores soluções para setor de saúde, pensar em soluções em educação e tantas outras áreas que a gente cuida no setor público na AWS. A ideia aqui é a gente pensar como que a gente entende os padrões dos nossos ambientes, dos nossos clientes e o que o mercado está olhando para que os nossos clientes sempre estejam com o seu ambiente o mais otimizado possível, não só na parte de tecnológica, mas também na parte de negócios. E o foco de hoje é falar de ferramentas e abordagens que vocês podem usar para otimizar os custos na AWS. É interessante até vocês estarem aí com os celulares preparados, porque a gente preparou uma apresentação bem prática para vocês terem acesso a links, a blog posts, a como vocês podem já, terminando a nossa apresentação, vocês já irem para o console de vocês, implementar essas dicas que a gente vai falar para vocês hoje. Tá? A gente preparou vários links com QR Code já preparado para vocês poderem escanear e terem anotados, então fiquem à vontade, tá, gente? Antes de começarmos, é interessante a gente entender, quando eu digo a gente, é não só a AWS, mas os nossos clientes, e a gente aqui para ajudar nisso, é o quê? Entender como é o ambiente de vocês, o que é o ambiente de vocês, porque se vocês não conhecem o ambiente de vocês, vocês não conseguem medir, e, consequentemente, se vocês não conseguem medir o ambiente, vocês não sabem aonde pode ser otimizado. Então, a gente precisa entender constantemente qual que é o comportamento desse ambiente, qual que é o comportamento das nossas pontas, o que o nosso negócio está pedindo para que a gente tenha otimizado e para fazer com que as nossas soluções sejam cada vez otimizadas. Hoje o foco é custo, mas isso se estende a segurança, performance e outros pilares que vocês bem conhecem na AWS, mas hoje o papo aqui é sobre redução de custo. Dessas 9 maneiras, a gente vai focar em vários pontos aqui para vocês poderem implementar com soluções ou com práticas no ambiente de vocês para que vocês possam economizar cada vez mais com a AWS. E o foco aqui é vocês entenderem quais são esses possíveis gaps, usar essas ferramentas para aplicar as melhores práticas em cima desses gaps e terem cada vez mais otimizado o ambiente de vocês. Bom, vamos ao que interessa. Qual que é a primeira dica que a gente tem para vocês? Para parar de pagar por instâncias tanto EC2 quanto RDS ociosas. O tempo de implementação aqui do que a gente vai dar de dica é de alguns minutos ou horas, dependendo aí do tamanho do ambiente de vocês ou do trabalho que vocês precisam fazer para entender o ambiente de vocês. O cenário comum que acontece com os nossos clientes trazem para nós é o quê? Quando você deixa instâncias de execução durante a noite, finais de semanas e feriados, ou até de madrugada, dependendo se você não tem acesso você não precisa que certos sistemas fiquem ligados de madrugada, são cenários que a gente vê muito e também a consequência disso é o quê? Você está pagando por instâncias, tanto EC2, RDS, isso se estende também Elasticsearch, Elasticache, você ter essas instâncias, você gastando dinheiro desnecessariamente. E qual que é a solução que a gente pode ajudar vocês a diminuir esses gaps? O AWS Instance Scheduler. O que é essa solução? Essa solução ajuda o quê? Como vocês podem ver nesse gráfico, vocês têm várias situações em que vocês podem ver a sazonalidade desse exemplo que a gente está mostrando.
O que o Schedule vai fazer para vocês? Ele vai fazer com que esses momentos em que você não precisa ter tanto acesso, você desligue instâncias específicas das quais você não está usando. Então, o Schedule vai te ajudar a fazer agendamentos personalizados de acordo com o que o seu negócio precisa. E essa agenda à distância, o que ela traz de benefícios e de próximos passos para vocês? Ele traz um tempo de implementação aí de minutos ou horas, dependendo do tamanho do ambiente de vocês, logicamente. Uma economia potencial de até 35%, esse número pensando em ambientes com um agendamento de instâncias que ele desliga às 6 horas da sexta-feira e liga novamente às 6 da manhã na segunda, tá? Mas vocês podem ver que se você estender isso para feriados, para momentos de não uso comercial, vocês podem aumentar ainda mais essa economia. O tempo para obter essas economias são questões de minutos, porque a partir do momento que você implementa, você já está economizando. O compromisso necessário para usar essa ferramenta é nenhum. Tá, gente? Aqui está o link, a gente trouxe até um QR Code do lado direito. O que é essa solução, como é que ela funciona? Vocês instalam ele a partir do CloudFormation. No link aí ele mostra não só o CloudFormation, que é naquele botão do Launch Solution, que você pode fazer o launch dentro do seu console, mas também ele traz toda a documentação para mostrar como é que a arquitetura funciona, como é que os componentes funcionam. Então, isso vocês conseguem implementar de forma muito rápida, clicando nesse botão do Launch Solutions in the AWS Console, ele vai pedir sua autenticação no seu console, vai abrir o CloudFormation, você dê as informações de agendamento, de tags, você já pode botar para funcionar. Ponto importante, uma dica nossa aqui, faça um teste primeiro em ambientes de não produção para vocês entenderem como é que é o comportamento e também para entender o ambiente de vocês. Muito cuidado. Como vocês estão usando instâncias EC2, principalmente as EC2, vocês podem ter configurações que no início do seu Linux ou do seu Windows, ele pode estar fazendo execuções de algumas tarefas que isso pode impactar o início das aplicações de vocês. Então, vocês precisam sempre entender muito bem como a aplicação de vocês funciona. Vamos para a segunda dica. A segunda dica que a gente tem é parar de pagar por clusters de Amazon Redshift ociosos. Então, para quem usa o Amazon Redshift, que é a nossa solução de Data Warehouse para bancos colunares, nós temos algumas dicas aqui para vocês. O tempo de implementação das dicas é entre minutos ou horas, dependendo do tamanho do seu ambiente. Quais são os cenários que a gente geralmente, o que os nossos clientes trazem para nós? Provisionamento de muitos clusters ou deixar essa execução desses clusters durante a noite, final de semana e feriado. Às vezes você não precisa ter execução dos clusters nesse momento. E você pode estar pagando também, como no caso do EC2 do RDS que a gente comentou, você pode estar pagando por essa subutilização. Quais são as soluções que a gente tem aqui? Amazon Redshift, Elastic Resize, Pause and Resume. O que essa solução faz? Ela vai te trazer aí tempo de implementação de entre minutos e horas, dependendo do tamanho do ambiente de vocês. O redicionamento elástico, que é a primeira função da qual a gente mostrou, ele dá aí de $100 a $1.000 de economia, dependendo do tamanho do seu cluster, dependendo de qual tamanho da sua infraestrutura. E a função de pause e resume, ou seja, de pausar e retomar o seu cluster, ou seja, ele entra em estado de hibernação e ele volta a funcionar no momento que você precisa, ele consegue aí também te dar uma redução de custos na casa dos 35%, que é nesse exemplo do slide, você desligando no final da sexta-feira e iniciando cedo na segunda-feira, tá? Tempo para obter economias, minutos, ou seja, implementou, ele já está contando a economia e você não precisa de nenhum tipo de compromisso. A solução é muito simples, isso no console de vocês têm uma abinha ali de schedule, você consegue fazer o schedule tanto do pause quanto do resume, e você também consegue entender como é que o seu ambiente do Redshift consegue fazer o redimensionamento do cluster on demand. Do lado direito, aí vocês podem ver os dois QR Codes dos links abaixo, para vocês copiarem e poderem usar. E lembrando que ao final dessa apresentação a gente vai enviar para vocês a apresentação para vocês terem acesso, mas se vocês quiserem já ter esses links, os QR Codes estão aqui. Ok? Terceira,
terceira dica que a gente tem. Ativar o Amazon S3 Intelligent Tiering. A implementação disso demora questão de minutos. O que é o Amazon Intelligent Tiering? Ele consegue te ajudar a entender o comportamento dos seus objetos dentro do bucket. Então, os cenários comuns que a gente vê isso é quando você está usando a classe standard do seu ambiente do S3 e você não tem distinção se os objetos eles precisam ter uma retenção, aliás, eles precisam ter um acesso maior ou não, e você pode estar pagando para armazenamento S3 que você não está usando, ou seja, você pode ter objetos no seu S3 que ele pode estar em storages mais baratos. A solução é o S3 Intelligent Tiering e a ideia aqui é ele usar a inteligência artificial em cima dos seus objetos para que esses objetos eles mudam de classe de storage de acordo com o comportamento dele. Ou seja, se você tem um objeto storage, um objeto dentro do seu storage que ele é acessado de forma contínua, ele vai continuar no seu Amazon Standard. Se você tem um objeto que ele pode não ter acesso contínuo, a inteligência artificial que está por trás do S3 Intelligent Tiering, ele entende isso, ele aprende esse comportamento e pega esse objeto e coloca num storage mais barato para você. Isso é de forma automática, tá? Os benefícios que vocês podem ter fazendo essa implementação. O tempo de implementação é questão de minutos. A economia potencial aí vai de 20% a 30%, ou seja, se você tiver uma fatura que você está gastando $1.000 em S3 e tendo todo ele em standard, você tem uma potencial economia aí de 20% a 30%, ou seja, você estaria aí economizando de $200 a $300 no mês, o que é um valor considerável. O tempo para obter as economias demora 30 dias, por quê? Porque o algoritmo que roda por trás do S3 Intelligent Tiering, ele demora aí até 30 dias para aprender, não só aprender o comportamento, mas para fazer essa mudança dos objetos. O compromisso necessário é zero, vocês não precisam ter nenhum tipo de compromisso de uso de serviços AWS para ter essa feature para vocês aplicarem no seu S3. Beleza? Para começar a usar, vocês estão vendo do lado esquerdo como é que faz. Você pode usar a API direta para fazer o upload no S3 Intelligent Tiering, ou você pode criar uma regra de ciclo de serviços, ou seja, você vai lá e cria de quanto em quanto tempo que o S3, os objetos do S3 pulam de um storage para outro. Do lado direito tem o QR Code para vocês terem acesso ao link que a gente está mostrando abaixo. E a ideia é vocês já poderem, a partir desse link, ter como começar a usar o S3 Intelligent Tiering. Quarta dica, usar capacidade sob demanda para o Amazon DynamoDB. O Amazon DynamoDB é o nosso banco de dados NoSQL. Para você implementar a capacidade on-demand para suas tabelas DynamoDB é questão de minutos, ok? Os cenários que nós vemos com os nossos clientes, tabelas que são configuradas se você está usando capacidade provisionada e essa capacidade provisionada ela está super configurada, ou seja, você provisionou os seus WCUs ou RCUs, que são as suas medidas de leitura e escrita, de forma a estar superdimensionadas, e você pode estar pagando por esse superprovisionamento, ou ainda se você tiver tabelas que elas não têm acesso muito frequente, então você pode usar isso de forma on-demand. Solução, Amazon DynamoDB on-demand. Para você fazer a configuração, o tempo aí de implementação são minutos. A economia potencial requer uma estimativa, ou seja, depende muito do workload de vocês, quando vocês usam o DynamoDB como banco de dados no SQL. O tempo para obter as economias são minutos, ou seja, a partir do momento que você implementou, ele já está contando a economia sua, e existe aí um compromisso necessário de comprometimento de uso do DynamoDB por 24 horas, o que, convenhamos, é um valor bem tranquilo. Como usar?
tanto para tabelas já existentes ou tabelas novas. No momento que você vai criar ou editá-las, você tem ali a parte onde fala sobre a definição do capacity mode, ou seja, o modo de capacidade de leitura e escrita. Você pode colocar o provisionado, que é aquele que você define quais são as medidas de escrita e leitura, ou você pode colocar on demand, você pode fazer inclusive por tabela. Então, a gente tem aqui um link de um blog post bem interessante para vocês entenderem como é que funciona. A implementação é muito simples, você pode fazer isso direto no console de vocês. Ok? Agora o Thiago Pada, que é que está aqui comigo, ele vai continuar a apresentação para vocês aí a partir da 5ª dica. Vai lá, Thiago. Obrigado, Bruno. Pessoal, apenas lembrando, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade para enviar uma aba para você fazer os questionamentos dentro do GoWebinar, e no final da apresentação a gente vai estar endereçando cada uma das dúvidas, ok? O item número 5 é parar de pagar por subutilização de instâncias EC2, né? Qual é o cenário que isso acontece? Esse é o cenário que acontece quando geralmente você tem uma máquina que foi superdimensionada, né? Ou seja, você provavelmente está usando menos de 40% da capacidade de CPU dela, ou até mesmo de memória, e você está pagando por um recurso mais caro do que aquele que você precisa. Esse é um cenário bem comum, geralmente, dentro daquilo que a gente chama de lift and shift, onde você pega um ambiente exatamente com o mesmo tamanho que ele tem dentro de casa e você migra ele para a cloud. Geralmente, quando você toma esse tipo de ação, você acaba ficando com recursos ociosos, ou porque talvez em um cenário onde você não conhecia qual seria a carga que você teria naquele ambiente, e por algum tipo de receio você acaba criando um ambiente um pouco maior do que você efetivamente precisava, e isso acaba gerando recursos ociosos, né, por assim dizer. A solução que a gente tem para que você enderece esse tipo de situação é o Coach Explorer. Através a implementação, né, de uma ação como essa vai levar aí de alguns minutos até horas, dependendo se a gente está falando do ambiente produtivo, se você vai depender, lógico, de uma janela de manutenção, se você vai ter que realizar testes regressivos quando você fizer essa alteração, e isso pode gerar um potencial aí de algumas centenas até milhares de dólares. Naturalmente, isso vai depender do tamanho do ambiente, do billing de vocês. O tempo de retorno, né, desse tipo de modificação, ela é praticamente imediata. Assim que você fizer o downsize das instâncias, vocês vão ver que o custo vai cair diretamente proporcional à redução que vocês fizeram, e não existe nenhum tipo de compromisso necessário com a AWS. De forma bem resumida, o Coach Explorer é uma solução que ele ajuda você a encontrar a melhor configuração para o seu ambiente, né? Então, nesse exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, ele trazendo para você que você tem um ambiente que ele tem uma instância do tipo M5 Extra Large, e que se você fizer uma redução para uma M5 do tamanho Large, isso vai gerar para vocês uma redução de aproximadamente 70 dólares mensais, né? Aqui é um exemplo lógico de uma única instância, mas se você multiplicar isso por várias instâncias dentro do ambiente de vocês, isso naturalmente vai trazer aí uma redução significativa do ambiente. Os passos, né, basicamente seria você habilitar as recomendações do Coach Explorer, revisar cada uma das recomendações que ele está te fazendo, até porque como o Coach Explorer ele vai olhar por um determinado período de tempo. Imagina que você tem um workload que ele escala mais durante determinado período do mês. Se o Coach Explorer, por padrão, é 14 dias, ele não estiver pegando esse período, pode ser que a leitura não esteja tão precisa, então é importante você ver cada uma das instâncias individualmente. E a partir do momento que você chegar à conclusão que aquela modificação é possível, você basicamente executa ela, seja dentro de uma janela de manutenção ou não, de acordo com o tipo do ambiente.
O próximo cenário, o cenário de número 6, que a gente gostaria de compartilhar, é limpeza de recursos de rede subutilizados. O que seria isso, né? Isso geralmente acontece quando você cria recursos de DNS, né, no caso do Route 53, ou de load balancer, usando o Elastic Load Balancer, ou mesmo de reservas de endereços públicos IPs através do EIP. E, eventualmente, esses recursos eles são criados dentro dos ambientes e, por muitas vezes, eles não serem acessados com tanta frequência como outros serviços, como, por exemplo, EC2 e S3, por quem está administrando o ambiente, eventualmente eles acabam ficando esquecidos no seu ambiente e acabam gerando custo para vocês. Quando você tem muitas pessoas, ou não necessariamente muitas em termos de quantidade, mas quando você já tem mais de uma pessoa, por melhor dizer, trabalhando no mesmo ambiente, por muitas vezes isso também acontece porque uma pessoa fica com medo de excluir um recurso porque não sabe se existe um uso em cima daquele recurso, né? Então, esse é um outro tipo de cenário que acaba gerando um consumo desnecessário dentro das contas. E a solução para esse tipo de cenário seria o AWS, uma das soluções, melhor dizer, seria o Trusted Advisor. O Trusted Advisor é uma solução do AWS que ele está disponível para todos os nossos clientes e ele faz o quê? Ele verifica dentro dos 5 pilares que vocês estão vendo aqui, otimização de custo, desempenho, segurança, tolerância à falha e limite de serviços, vários itens e ele te faz recomendações de ações que você precisa tomar em cima do seu ambiente. Por padrão, vocês não vão ter acesso a todos esses pilares, né? Esses pilares por completo eles estão disponíveis para quem tem os planos de suporte Business Enterprise. Aí você tem uma visão de todos os pilares. Mais especificamente aqui, o pilar que eu queria falar era o pilar de otimização de custo. Dentro desse pilar, você vai enxergar, por exemplo, indicações de recursos que foram criados e estão ociosos e você poderia removê-los para que você economize na sua fatura, né? A implementação ela pode levar de horas até dias. A análise é muito rápida, geralmente, mas a implementação, a depender da validação que você tenha que fazer do ambiente, pode levar algum tempo. O potencial também vai de algumas centenas até milhares de dólares, tudo vai depender do tamanho do seu ambiente. Em algumas horas, a partir do momento que você fizer essa ação, você também já vai começar a sentir um reflexo no seu billing. E não existe nenhum tipo de compromisso necessário com a AWS. Quais seriam os passos? Bom, basicamente você teria que acessar o Trusted Advisor, e aqui vocês podem ver que ele está trazendo para a gente algumas análises, né? Nesse ambiente, em específico, ele está mostrando tudo como esse check verde significa que o ambiente não tem nenhuma otimização para ser feita. Mas, basicamente, as verificações que vocês estão vendo aqui é referente a recursos de DNS, load balancers que estão ociosos e IPs que foram alocados e não estão sendo utilizados, ou seja, eles não estão associados com nenhum outro tipo de recurso. Portanto, estão gerando um custo desnecessário no ambiente de vocês. Basicamente, você verificaria dentro do Trusted Advisor quais são as otimizações que são recomendadas para você executar dentro do seu ambiente e você toma cada uma dessas ações. A sétima recomendação que nós temos é o uso de instâncias spot. Instâncias spot, de forma resumida, são recursos ociosos dentro do nosso data center que você consegue adquirir por um custo significativo inferior àquele que você pagaria se você tivesse utilizando sob demanda. E isso a gente está falando até, em alguns casos, da ordem de 90% de redução de custo.
em que cenário que você poderia utilizar, né, ou que geralmente você aplica um Amazon EC2 Spot? São cenários são cenários que a gente chama de stateless, né? Então são aplicações, workloads que possuem uma característica geralmente de tolerância à falha e que permitem interrupções da execução daquela atividade e uma retomada depois, né? Então, alguns exemplos para vocês terem como referência seria, por exemplo, Big Data, soluções de Big Data, onde vocês estão fazendo um processamento de dados, mas nada impede de você interromper e retomar aquele processamento depois. Workloads em cima de container, porque principalmente se você usa algum tipo de orquestração em cima dos seus containers, esses tipos de orquestradores geralmente já são resilientes a você remover e adicionar um recurso, então isso acaba acontecendo de forma transparente. Ambientes de integração contínua, continuous integration, continuous deployment, onde você executa atividades de forma, vamos dizer, esporádica, né, e não contínua, e você não tem nenhum problema, vamos dizer, maior por interromper, e até mesmo alguns tipos de aplicações web, né? O tempo de implementação de uma solução dessa, ela pode ir naturalmente de horas até semanas, porque dependendo da aplicação, dependendo do cenário que você tiver, pode ser necessário algum tipo de ajuste ou até mesmo algum tipo de refactor na sua aplicação, na sua solução, para que ele funcione de acordo com o Spot, né? O que acaba acontecendo no caso do Spot é que não pode ser que no momento que você adquiriu aquele recurso que estava ocioso, em algumas horas depois, a AWS ela vai te mandar uma notificação e dentro de 2 minutos aquele recurso vai ser retomado pela AWS. Isso significa que sua aplicação ela tem que estar apta a poder gerenciar esse tipo de cenário, né? Por isso que isso pode levar até algumas semanas em termos de implementação. Quando a gente pensa em potencial, isso tem um potencial bem grande, né? A gente está falando até aí de 90%, dependendo da região, da zona de disponibilidade, do tipo de aplicação que você está trabalhando. Em algumas horas você já teria esse retorno e também não existe nenhum tipo de compromisso necessário. Por onde que você começa, né? Uma excelente dica seria vocês primeiro começarem através desse workshop que a gente tem, é praticamente um Immersion Day, né? Até mais do que um workshop. Ali você vai poder praticar, né? Com algumas aplicações de exemplo, como que seria a implementação do Amazon EC2 Spot. Isso vai trazer para você um conhecimento necessário para que você possa implementar essa solução sem maiores desafios no ambiente de vocês. Um outro link bem interessante para que vocês conheçam um pouco mais o funcionamento é de um blog post que ele diz respeito a uma forma de você implementar, né, uma solução de CI/CD, nesse caso, através do uso do Jenkins com Spot. E por fim, a gente tem também ali dentro do EMR, né, que é a solução de MapReduce, onde você também pode estar utilizando Spot para processar, seja na verdade nos masters ou nos task nodes, né, não necessariamente somente nos tasks. Se você estiver utilizando um workload de container, vale lembrar também que os spots também são suportados, seja pela nossa solução de gerenciamento de container Amazon ECS, Amazon EKS ou Fargate. Todos eles suportam também o uso de spot. Aqui a gente tem o link também, que depois vocês podem olhar com calma quando a solução for compartilhada com você, quando a apresentação, desculpe, for compartilhada com vocês. Vocês têm aí, enfim, uma infinidade de informações e referências de como implementar. O item número 8 é o uso de Saving Plans. Saving Plans é um serviço, eu poderia dizer, uma solução relativamente nova, né? Ela foi lançada em novembro de 2019 e ela seria um modelo de precificação
que ele permite que os clientes economizem até 72% do custo que eles têm com o ambiente deles, no caso de EC2, né? Dentro do Saving Plans, a gente, na verdade, tem dois modelos. A gente tem um modelo que a gente chama de EC2 e a gente tem um modelo que a gente chama de Compute. Nesse caso mais em específico, a gente está falando de um cenário do uso de Compute. E aonde é que você aplica esse tipo de solução? Esse tipo de solução você aplicaria se você tem algum tipo de workload no ambiente de vocês que esteja rodando de forma contínua, né? Ou seja, você mantém o tempo todo aquele ambiente de pé, né? Vamos colocar 24/7 por 365, seja utilizando o EC2 ou seja utilizando Fargate. Ou ainda, se você estiver utilizando Lambda, você também poderia estar se beneficiando da economia que você teria ao utilizar esse modelo de faturamento, né, que seria o Saving Plans, ao invés de você estar utilizando o modelo sobre demanda. Um dos pontos, um dos grandes diferenciais que a gente tem do modelo de Saving Plans de computação frente ao próprio modelo de Saving Plans de EC2 ou mesmo ao modelo de instâncias reservadas, que eu vou falar a seguir, mas que alguns de vocês já podem, possivelmente já conhecem, é a grande flexibilidade que você tem. Porque como no caso do modelo de computação, você não fica atrelado a um comprometimento em cima de um tipo de instância, de família, de região, isso permite com que, se você tem um ambiente que ele é extremamente dinâmico, onde você está alterando aquele ambiente, você talvez tenha um ambiente de prototipação, onde você está experimentando diversos tipos de serviço, com tamanhos diferentes de instâncias, em regiões diferentes, você consiga utilizar ao máximo aquele comprometimento que você fez com a AWS, né? Então, para vocês terem uma ideia, em termos de implementação, isso pode levar algumas horas e a gente tem um potencial de economia que vai acabar variando de acordo com o tipo de serviço que vocês estiverem utilizando. Aqui, como referência, se a gente estiver falando que vocês optaram pelo modelo de 1 ano, né? Você basicamente tem um modelo de 1 ou 3 anos, onde quanto maior o prazo, mais desconto você teria, né? E se você estiver fazendo um plano sem um commitment, né? Sem você estar fazendo um upfront de parte desse seu comprometimento. Em termos de reflexo, isso nas primeiras horas você já vai ver já uma redução na sua fatura. E o comprometimento necessário ele vai começar em 1 ano e pode ir até 3, dependendo da opção que vocês fizerem. Como que você faria para adquirir um Saving Plans? O Saving Plans, o caminho, né, a nossa recomendação é que primeiro você acesse o Coach Explorer. O Coach Explorer é um serviço que vocês conseguem acessar, assim como todos os demais, através da nossa console, onde ele vai te trazer as opções de Saving Plans. Então aqui vocês podem ver, talvez esteja um pouco pequeno, mas ele está te dando as opções aqui, por exemplo, Computing ou EC2. A gente tem o termo, né, seria de 1 ou 3 anos, as opções, se você vai estar fazendo com AL, parcial ou não upfront, e o período que ele está analisando para fazer a recomendação. Com base nisso, você vai ter uma referência. Então, por exemplo, ele está dizendo aqui para você que se você fizer o comprometimento que ele está recomendando, que aqui seria de 30 centavos de dólar por hora, você poderia, né, até gerando uma economia de até 281 dólares por mês, né, em termos de estimativa, seria a estimativa de gasto, e você estaria tendo 48 dólares de saving, né, para ser mais específico. Ou seja, você sairia de um consumo no on-demand de 329 para um consumo de 281 através de uma economia de 48 dólares. Uma vez que você veja essas recomendações e analise o que faz sentido para o ambiente de vocês
através do próprio console de billing, vocês conseguem adquirir e colocar ali no carrinho de compra os saving plans. Por fim, a nossa última recomendação aqui, que seria a de número 9, seria o uso de instâncias reservadas. As instâncias reservadas, assim como no caso do modelo de saving plans, eles também são um modelo de precificação e que permitem vocês economizarem até 72% em termos de comparação com o modelo de on-demand. Qual é o cenário que é recomendado o uso de instâncias reservadas? Seria se você tem, por exemplo, um ambiente rodando RDS, Redshift, ou Elastic Cache, ou mesmo Elasticsearch. Isso é extremamente importante porque, geralmente, quando a gente monta um workload, essas soluções, muitas vezes, eles são os maiores ofensores, né? E se a gente conseguir chegar a 50%, 70% de redução em cima do custo desse tipo de serviço, vocês certamente vão ter uma redução significativa no custo da fatura de vocês, né? Quando a gente pensa em termos de implementação, isso também pode levar algumas horas, né, dependendo das validações necessárias, se você depende de uma janela de manutenção, se a gente está falando de um ambiente produtivo ou não. E para vocês terem uma ideia, se a gente estiver falando aqui, né, de um ambiente onde você está optando por uma instância reservada de 1 ano sem upfront, a gente está falando de 42% até em RDS, 32% Elastic Cache, 31% Elasticsearch e 30% no caso do Redshift. O tempo para você começar a obter as economias vão ser algumas horas, então a partir do momento que você fizer a mudança nas primeiras horas, você já vai ver uma redução na fatura de vocês, e o comprometimento ele começa em 1 ano e pode ir até 3 anos. Novamente, assim como no caso do Saving Plans, você pode acompanhar as recomendações através do Coach Explorer e você vai fazer, você vai adquirir, né, o Saving Plan, as instâncias reservadas através da console dos serviços, né? Então, se você estiver utilizando o RDS, através da console do RDS, você consegue ir e adquirir uma instância reservada de RDS, por exemplo. Pessoal, de forma resumida, aqui a gente consegue ter uma visão do que seriam todas essas alternativas que nós trouxemos para vocês em termos de tempo de implementação versus o nível de compromisso, né? Então vejam que das 9 opções que a gente apresentou, 5 delas você não tem nenhum nível de compromisso e você tem um tempo de implementação bem curto, né? Ou seja, essa daqui seriam as quick wins, provavelmente. Porém, às vezes, quando você segue para esse caminho onde você tem um nível de compromisso, geralmente é onde você vai ter o maior nível de economia no ambiente de vocês. Então, é tudo uma questão de análise, né? E você poder, de repente, criar um roadmap e entender o que é mais importante num primeiro momento para vocês e fazerem uma priorização. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que otimização de custo é um trabalho que é contínuo, né? Ele não é um trabalho que a gente faz uma única vez e ele está encerrado, né? Por quê? Porque os ambientes são vivos, o workload ele pode aumentar, ele pode diminuir, as necessidades de cada cliente em cada período de um mês, do ano, eles mudam. Então, isso é importante que vocês tenham claro para vocês que é um trabalho que é contínuo, ele nunca acaba. Por isso que é tão importante você ter ferramentas, como é o caso do Trust Advisor, do Cush Explorer, ou mesmo da Clean Cloud, que vai falar a seguir para vocês, para que vocês tenham uma ferramenta que auxilie vocês nessa atividade que é contínua, que você não vai fazer uma única vez. De forma resumida, né, o que a gente tem aqui para vocês é, para você poder entender os custos que vocês possuem hoje dentro do ambiente de vocês, o Coach Explorer é a ferramenta que vai estar ajudando vocês. Quando a gente pensa em controlar, a gente tem o AWS Budget, que embora a gente não tenha citado ainda, ele é uma ferramenta que permite com que você faça um planejamento até mês a mês de quanto que você
tem de planejamento para gastar dentro da organização de vocês, e essa ferramenta ajuda com que vocês façam um acompanhamento para que a fatura de vocês fique dentro daquilo que é esperado. E por fim, para poder otimizar, a gente tem aí todas essas ferramentas para fazer recomendações de forma dinâmica em real time para vocês. A gente entende que cada organização é diferente, cada cliente, cada workload de cada cliente tem uma necessidade específica. Então, se vocês estão em dúvida, a gente sabe que é muita informação, contem conosco, contem com o parceiro AWS de vocês para poder ajudar vocês a definir qual é a melhor estratégia e qual é o melhor caminho para que vocês possam reduzir a fatura de vocês. Lembrando que essa não é uma lista exaustiva, né? Existem outras formas de vocês economizarem, mas aqui são alguns dos principais pontos que a gente vê, né, de forma bem recorrente e que muitas vezes os clientes conseguem economizar 5, 10, 20, 30% da fatura deles, muitas vezes de forma até bem rápida. Agora eu queria convidar o Henrique Vaz, que é o CEO da Clean Cloud, que é um parceiro advanced nosso da AWS, para estar apresentando a solução deles para vocês. Henrique, pode assumir a apresentação. Obrigado, Thiago. Obrigado, parabéns pela apresentação. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. E eu vou agora aqui mostrar rapidinho a Clean Cloud. Thiago, só me dá autorização aqui para compartilhar a tela. E a Clean Cloud, como o Thiago adiantou, é uma plataforma de gerenciamento de infraestrutura em nuvem. Então, a gente tem esse produto, que é o Inspect, que é um produto focado em otimização de custos. Ele tem uma outra funcionalidade, que é a parte de gerenciamento. A gente traz dados em detalhes, como você tem no Cost Explorer, com algumas ferramentas adicionais para você fazer alguns tipos de controle, como controle de métricas, budget, custo por time, por projeto, dentre outros. Também trazemos relatórios para você ter seu custo em reais, em que você pode você pode imputar uma taxa de câmbio, uma taxa de impostos que você seleciona e aí pode exportar esses dados, fazer um agendamento. Como o Thiago falou de budget, também temos aqui um diferencial legal de você colocar para um budget para uma variação fixa ou percentual, uma espécie de detecção de anomalia no seu ambiente. Isso tudo para evitar aqueles sustos no fim do mês, evitar aquele pequeno custo aumente e você não perceba e perca o controle, ainda mais em um momento esse como crise. E aí, o mais interessante é que com todas essas informações, com todos esses dados, a gente traz inteligência, que são aqui as nossas recomendações. Então, o que o pessoal falou é exatamente o que a Clean Cloud faz de forma automática. Se vocês pararam na apresentação, muitas das vezes o cliente tem que, de forma manual, olhar um serviço quando está sendo utilizado. E é isso que a Clean Cloud vai fazer com você. Esse produto é como se fosse um especialista analisando o seu ambiente diariamente. E nós atacamos exatamente os três pilares do Well Architected Framework para custo. Em primeiro lugar, então, nós vamos olhar serviços que não estão sendo utilizados. Então, por exemplo, um EBS que não está anexado a nenhum EC2. É um cenário que a gente vê bastante, de subir um servidor, sobe o EBS junto, desliga o servidor, esquece o EBS lá. Mesma coisa o Elastic-IP. O Elastic-IP ele tem uma característica de que você só paga ele se você não está usando. Se você está usando, você não paga. Outro serviço que a gente vê muito é o RDS. O RDS sem conexão recente. Então, mesma coisa, você abre um banco de dados, principalmente ambiente que não é de produção, e ele fica lá por algum período sem estar sendo utilizado. Então, aqui é exatamente como o Thiago colocou, aqueles quick wins. E pode parecer pouco, mas muitas vezes isso passa de 10% do consumo da conta. Então, a gente está falando de você reduzir a sua conta em praticamente mais de um mês de consumo só com esses serviços que não estão sendo utilizados. E aí, o segundo passo da otimização é o right size. É tudo que você está usando pouco. Então,
ali que também o Thiago e o Bruno falaram, você usar corretamente, aqui que a gente vai trazer para você de forma automática, tanto EC2, EBS, RDS e LSCache DynamoDB. Nesse momento de crise, aqui é uma grande forma de otimização. Por quê? É exatamente aqui que a nuvem traz a maior vantagem dela, que é você poder aumentar e diminuir o seu ambiente. Todo mundo lembra da nuvem no momento bom, na Black Friday, no Natal. Mas a nuvem para esse momento de crise também é muito bom. Se o negócio está com menos acesso, se você não precisa daquele poder computacional, a AWS permite que você altere a sua instância, altere seu banco de dados para um menor e você vai pagar menos do que isso imediatamente. E aqui a Clean Cloud vai trazer de forma automática com o potencial de economia de cada uma dessas verificações. E por fim, a reserva. Então a reserva junto com o Saving Plans, que são esses compromissos de longo prazo, né, da AWS. Um ponto muito importante da reserva que o Thiago destacou ali, mas acho que vale falar mais uma vez, é que ela não exige um pagamento antecipado. Então você tem as reduções que varia em torno de 30% até 70%, a depender do compromisso de um ano ou 3 anos. E tanto de um ano quanto de 3 anos, você pode escolher o pagamento como sendo no upfront, partial upfront, que você paga metade agora, metade ao longo do contrato, e o all upfront, que você paga tudo na frente. Então, quando você tem um cenário que estou com problema de caixa, a AWS te dá essa opção de você fazer o pagamento no upfront e não ter nenhum problema nesse sentido. E aí, uma das perguntas que a gente recebe dos nossos clientes, já tentando antecipar algumas que devem vir aí de vocês, tá, mas qual que é a diferença da Clean Cloud para o Trusted Advisor? Em primeiro lugar, o número de verificações. Então, nós temos aí, nós estamos trazendo até mais verificações, nós devemos ter próximo de 40 recomendações apenas para otimização de custos. E, além disso, quando você seleciona uma das recomendações, e como vocês podem ver, a gente traz o potencial de economia para cada uma delas, a gente traz todo o conteúdo para o cliente resolver. Então, ali que o Thiago mostrou, que o Bruno mostrou os links onde faz na AWS, a gente traz para você. Então, é só clicar que a gente mostra aonde você vai otimizar. E outra coisa interessante é trazer todas as informações. Então, quando você fala de uma reserva, não é uma conversa só de infraestrutura, só do DevOps. Você tem que trazer o financeiro, você vai ter essa discussão financeira, do compromisso. E aí você consegue mostrar de forma bem simples qual que é a economia para cada um dos modelos, para que essa decisão seja tomada de forma conjunta da melhor forma possível. E aí o ponto que eu gosto de destacar, que é o nosso grande diferencial aí para o Trusted Advisor, é que na Clean Cloud você pode configurar cada uma dessas recomendações. Então a gente permite que o cliente escolha qual a regra que se aplica para o ambiente dele. Como o Thiago colocou super bem, cada empresa, quando você fala em a AWS, ela serve todo mundo, ela serve desde uma pequena enterprise até a NASA. Então, a mesma regra às vezes não faz sentido para uma empresa ou para outra. Então, aqui a gente permite que você olhe exatamente, a gente traga a recomendação exatamente de acordo com a sua necessidade. Eu quero reservar se eu estiver usando aquela instância durante quantos dias? 30 dias ou 60 dias? Se está usando 20 horas ou 24 horas? Isso vale para todas as recomendações. O meu baixo uso pode ser 10, 20, 30%. Eu posso ter uma recomendação de uso para uma tag diferente. Tudo que for de produção eu quero que seja maior. O que for de desenvolvimento eu quero que seja menor. Então, ao final do dia, a Clean Cloud consegue trazer essa economia e que ela é sempre maior do que o valor cobrado. Porque sempre a pergunta é, quanto a Clean Cloud cobra? A gente cobra de acordo com o potencial de economia identificado. Então, o cliente ele sempre está on the money. De modo geral, os clientes conseguem pagar o custo da Clean Cloud apenas com os quick wins. Então, em questão de dias da contratação, já tem acesso. E depois a gente consegue ajudar toda essa jornada de você fazer essa otimização contínua do seu ambiente e, além disso, manter sob controle.
De nada adianta otimizar agora e voltar a olhar daqui 6 meses. Você pode ter passado 5 meses gastando mais do que precisava. De nada adianta fazer uma reserva e usar uma outra máquina. Está pagando aquela reserva, mas não está usando aquilo que está sendo pago. E aí a gente consegue ajudar com todo esse gerenciamento para ter uma jornada de sucesso na nuvem AWS. Obrigado aí pelo tempo de todos e agora vamos responder as perguntas. Obrigado, Henrique. Eu vou assumir aqui a apresentação novamente. Só um minutinho. Eu acredito que você tenha que passar para mim a apresentação, Henrique. Pronto. Acho que ainda não veio. Você pode confirmar, Henrique? Teoricamente aqui já foi. Giovana, você consegue apoiar com relação à apresentação? Obrigado, agora sim. Pessoal, agora a gente vai abrir para responder as perguntas. Nesse sentido, inclusive, eu queria aproveitar, enquanto a gente vai respondendo as perguntas, eu estou colocando aqui tanto um link quanto um QR Code para que vocês respondam uma pesquisa de satisfação. Quem responder essa pesquisa até o dia 25, que é, se eu não me engano, é sexta-feira, vai ganhar um voucher de $30 de créditos para usar na nossa console, tá bom? Então, o feedback de vocês é super importante e para que a gente continue, enfim, fazendo aí um conteúdo que seja relevante e atenda vocês, tá bom? Deixa eu só verificar aqui o que mais que a gente tem de perguntas. Sei que algumas já foram respondidas já, né, Bruno e Giovana? Não, a gente ainda não respondeu, Thiago, para a gente justamente responder aqui, para que todos possam até escutar, e mesmo que seja uma pergunta de uma pessoa específica, mas para que todos escutem tanto a pergunta quanto a resposta e podem se beneficiar também das respostas. Bom, deixa eu já pegar algumas perguntas aqui. A pergunta do Jocélio Otávio, perguntando como é que funciona a reserva do DynamoDB. Bom, se você puder prever a sua necessidade de taxa de transferência, leitura e gravação no Dynamo, a capacidade reservada oferece economias significativas em relação ao preço normal. E você consegue fazer o quê? Fazer o provisionamento. Quando você consegue prever o quanto você vai gastar de DynamoDB, você pode fazer um pagamento adiantado mais em conta, e a diferença disso, ou seja, se você se comprometeu a gastar X e você excedeu isso, o que exceder é pago como on demand. Beleza, Jocélio? Outra pergunta que veio aqui do Ederson Santos é sobre a adoção do S3 Intelligent Tiering. Ele perguntou sobre para ajustar a classe de storage, exemplo, standard para o infrequent access, o que muda em relação ao próximo acesso dos objetos realocados na perspectiva de custo e tempo. Bom, o Intelligent Tiering, ele tem a mesma performance de baixa latência e alto throughput do S3 Standard, e no que tange custo, ele estará sendo cobrado como se fosse um infrequent access, tá? Ou seja, você habilitou o Intelligent Tiering e ele fez a transição do Standard para o Infrequent Access, ele vai estar sendo cobrado pelo Infrequent Access, mas no que tange performance, ele tem a mesma característica do Standard. Outra pergunta aqui do Eugênio Michetti, sobre o Trust Advisor. O Trust Advisor é apenas para a conta principal, as contas linkadas, ele não gera relatório?
Eugênio, se as contas linkadas também estiverem com Business ou com Enterprise Support habilitados, também gerará relatórios lá, tá? Então você vai conseguir ter a visualização de todas as contas, mas as contas que vão ser geridas, o Trust Advisor vai ter acesso, ele precisa ter o Business Support ou Enterprise Support habilitado. Inclusive, Bruno, desculpa, complementando, quando você vai fazer análise, você tem imagina que você está na root account, você pode ou fazer na root, onde ele estaria vendo o billing como um todo, ou você pode escolher, eu quero ver exclusivamente os custos dessa conta, então você também consegue fazer por conta, tá? Isso. Uma outra pergunta aqui do Atila Castro é sobre o Fargate. Perguntando se o Fargate, já que mesmo o Fargate sendo serverless, se ainda assim pode usar o Spot Instance para rodar em background. Sim, me corrige, Thiago, mas se eu não estou enganado, essa função de usar Spot com Fargate foi lançado no final do ano passado. E sim, você pode configurar o Fargate para usar Spot Instance também. Não só o Fargate, o EKS também é possível usar o Spot Instance para vocês economizarem ainda mais. Perfeito. Eu tenho agora aqui algumas outras também. O Rodrigo Miranda, ele estava perguntando a respeito de automatizar, né, parte das otimizações através de AWS CLI ou CloudFormation. Sim, é possível você fazer uma automação, mas geralmente isso não é feito de forma automatizada, as pessoas preferem fazer de forma manual, por uma questão de controle, de gestão, né, principalmente se você estiver falando de ambiente produtivo, para você evitar um possível impacto que você possa ter no seu ambiente. A gente tem uma outra pergunta do Eugênio Michetti a respeito de se você possui EC2 Spot, se o Saving Plant teria alguma ação, ou se seria somente on-demand. Na verdade, não. Nesse caso, seria somente sobre as instâncias on-demand. A gente tem mais uma pergunta do Breno Nunes, que é a respeito à questão de como que você trabalha, né, com instâncias reservadas num ambiente que ele é elástico, né? Então, onde ele escala para cima e para baixo, qual que é a recomendação? A nossa recomendação, né, falando mais especificamente quando a gente pensa em instâncias reservadas, é que você vai usar aquilo para o que é estático do seu workload, né? Então, imagina que você tem uma aplicação de e-commerce e que você desenhou ela com alta disponibilidade. Então, imagina que você tem um EC2, um numa Z e outro em outra. Se essas máquinas elas ficam ligadas 100% do tempo, faz todo sentido você fazer uma reserva ou mesmo um saving plans para aquelas instâncias. Agora, imagina que você tem um autoscaling group, que ele vai ter mínimo 2, né, porque essas duas instâncias sempre vão estar em execução, e que ele escale, por exemplo, até 4, 8, enfim, a quantidade de instâncias que você precise para atender seu workload. O que você faria nesse cenário seria ou utilizar um mix de instâncias reservadas com on-demand para aquele workload que é excedente, ou mesmo com spot. Então, você poderia fazer um misto para que você tivesse ali, vamos dizer, o melhor de todos os cenários, né? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Tem algumas perguntas sobre a Clean Cloud, seria interessante o Henrique responder. Tinha uma pergunta para o Henrique aqui, se a solução de vocês estava disponível no Marketplace. Acho que eu posso responder que ainda não, né, Henrique? A solução Isso. A gente esteve por um período, devemos voltar aí nas próximas semanas, então devemos estar em breve. Tem mais uma pergunta para você, Henrique, do Atila Castro. Se você mostra, se a solução da Clean Cloud mostra os maiores ofensores da conta, sejam eles de EC2 ou outro serviço. Mostramos todos os serviços, a gente é integrado com a API de billing da AWS, então nós temos acesso a todos os custos da conta, inclusive qualquer atualização que a AWS faz no billing, a gente já identifica automaticamente. Então, e as recomendações também, né? Não ficam só nesse C2, são de diversos serviços. Perfeito, obrigado, Henrique. A gente tem uma pergunta do Felipe Marques, mais especificamente referente
a otimização de custos para workloads baseado em Kubernetes, né? O cenário do Kubernetes, ele no final das contas, ele vai girar em torno do EC2, né? Então, nesse sentido, talvez eu poderia adicionar aqui EC2 e Load Balancer, né? Aqui, Felipe, a resposta para a sua pergunta seria fazer provavelmente aquele mix que eu comentei anteriormente de instâncias reservadas, né? Provavelmente, se você tem um Kubernetes, você deve ter um ambiente que tem uma flutuação de carga de trabalho, então seria interessante você analisar, por exemplo, durante algum período, qual é o consumo histórico constante do seu ambiente, fazer uma reserva ou mesmo um saving plans do tipo EC2 em cima daquele workload e trabalhar com instâncias spot acima de tudo. Isso certamente vai trazer uma redução de custo significativa para o ambiente de vocês, tá? A gente tem uma outra pergunta do Anderson Sforcini. Thiago, só um ponto sobre o Kubernetes. Também, eu tinha comentado anteriormente, o EKS, ele tem a opção de você colocar spot instances para trabalhar com Kubernetes, e também usando o que foi lançado no final do ano passado, que é o modelo Fargate para o EKS, você também é possível usar spot instances nesse caso e economizar ainda mais. Perfeito, Bruno, obrigado. A gente tem uma pergunta do Anderson Sforcini a respeito da questão do upfront, dele ser no máximo 3 anos. Anderson, essa é simplesmente a definição do serviço, né? Você tem a opção de fazer 1 ou 3 anos. A gente não tem como se diz, não existe uma justificativa técnica, né? Isso é uma definição de negócio. Depois, a gente tem mais uma pergunta a respeito uma pergunta do Eduardo Castro. Se você pode utilizar o Clean Cloud para pagar os impostos no Brasil. Cláudio, a Clean Cloud não é broker, então a gente não faz essa revenda, mas diversos nossos clientes e parceiros são. Então, me manda um e-mail, meu e-mail é henrique@cleancloud.com.br, que vai ser um prazer te fazer introduções aí para outros parceiros da AWS especialistas no assunto. Pessoal, novamente reforçando aquilo que o Bruno comentou, né, essa apresentação, ela tanto está sendo gravada e os slides também vão ser disponibilizados para vocês depois, então não fiquem... vocês vão receber esse material depois. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, existe um e-mail de contato que vocês também vão receber, onde vocês podem enviar essas dúvidas para que a gente esclareça elas depois. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fique à vontade para mandar ali no chat, senão a gente já vai encerrar, que a gente inclusive já estourou alguns minutos do tempo de vocês. Até um ponto, Thiago, antes da gente fechar, tem algumas questões, algumas perguntas ainda que ficaram ali, gente, a gente vai estar respondendo para vocês por e-mail, ou seja, as perguntas que ainda a gente tem aqui em mãos, e as que vocês, porventura, mandarem aí ou mandarem por e-mail para nós, a gente vai estar respondendo por e-mail para vocês. Em nome do time da AWS, queria agradecer a participação de todos vocês, a participação especial aqui do Henrique, apresentando a solução dele, o time da AWS de Marketing, que apoiou aqui na organização, e a gente está à disposição para tirar as dúvidas de vocês, enfim, qualquer uma delas podem contar com a gente. Obrigado pelo convite, foi um prazer, pessoal. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.